Bom dia, estamos aqui mais um domingo para estudar um pouco da Palavra de Deus. Hoje vamos falar do livro de Gálatas, fruto do Espírito. O Valdo é o nosso professor hoje. Essa é a nossa terceira aula, depois que a gente encerrou a revista Vida com Deus, nós temos alguns estudos para finalizar esse ano. Hoje é a terceira aula desse momento que nós estamos tendo, e vamos conversar um pouquinho sobre o fruto do Espírito. Vamos orar então, e eu passo a palavra ao Valdo. Senhor Deus, nós te bendizemos por essa manhã, pela tua graça, pelo teu sustento, pela tua palavra, pela vida que o Senhor tem derramado sobre nós. E nesse instante, Pai, queremos pedir que o Senhor possa tocar nos nossos corações, derramando de graça, de poder, ó Pai, de sabedoria, para compreendermos a tua palavra, e também, Deus, de força para colocarmos em prática. Peço, Deus, a tua bênção sobre a vida do Valdo, que o Senhor, ó Pai, use a vida dele para que a tua palavra fale aos nossos corações. Fala também ao coração dele e fala ao coração daqueles que acompanharão posteriormente essa aula, esse momento. Pedimos, Deus, a tua bênção, a tua direção, e que o Senhor nos conduza em nome de Jesus. Amém e amém. Valdo, Deus abençoe, uma ótima aula. Amém. Obrigado, pastor. Bom dia a todos e a todas. Como o pastor comentou, nós estamos aí no início aí da nova revista, que vamos estar estudando até o final do ano, portanto, não vamos estar fazendo todos os estudos, né? E hoje, então, vamos falar sobre o fruto do Espírito. Quando eu estava preparando a aula, eu lembrei de que na Escola Dominical, em 2012, nós fizemos uma série de... na abertura da Escola Dominical, tinha as devocionais, né? E nas devocionais, então, a gente trabalhou durante alguns domingos, né? Acho que foram 10 domingos, uma introdução, depois um domingo para cada cada uma das virtudes aí do fruto do Espírito, né? E depois nós fizemos esse livretinho aqui, que foi distribuído na igreja, não sei se todos ainda têm, né? Mas aí eu lembrei desse material, porque foi um momento que a gente acabou estudando um pouco sobre o fruto do Espírito. E aí, cada domingo, então, a gente estudava um aspecto, né? Na aula de hoje, nós vamos estudar alguns, né? Depois, no dia 13 de novembro, nós vamos ter uma aula do Edson, com a continuação aí desse estudo, né? A Claudinete disse que tem ainda o livrinho, né? Então, foi um resumo aí, né, do que a gente conversou naquele período. Então, acabei trazendo também alguns aspectos aqui desse material também, né, desses estudos que a gente fez aqui, junto com a lição. Então, além da lição da revista, que inclui também alguns aspectos do que nós havíamos estudado ali, né? Eu vou passar ali para os slides, e aí, qualquer coisa, se os irmãos quiserem falar, pode falar, né, e de vez em quando eu volto aqui para ver se tem alguma mensagem no chat. Então, vamos lá. Então, o nosso tema é o fruto do Espírito. O texto básico é Gálatas 5, 22 a 23, né? O fruto do Espírito, então, são 9 aspectos, né? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Isso aqui usando a terminologia aqui da Nova Versão Internacional, né? Na tradução da Almeida, então seria, onde a paciência aqui seria longanimidade, né? E onde a amabilidade seria benignidade, né? Então, a paciência e amabilidade são termos que a gente utiliza mais corriqueiramente do que longanimidade e benignidade, né? Então, nós vamos dar uma olhada dar uma passadinha por eles, né? E vamos estudar esses 3 primeiros aqui, né? Amor, alegria e paz, né? Para a gente poder fazer a nossa leitura, eu peguei um trecho um pouquinho maior, peguei aqui o texto de Gálatas 5, de 16 a 26, para a gente poder, inclusive, contextualizar aí o fruto do Espírito, o que Paulo estava querendo afirmar aí para os Gálatas, né? Então, vamos ler esse texto aqui, né? E eu separei aqui em quatro blocos aqui, né? Então, primeiro, Gálatas 5, quem quiser acompanhar aí com a sua Bíblia, né? Mas vamos ler, então, 16 a 26. Então, Gálatas 5, 16, começando aí no versículo 16, diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é o contrário do Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro,
de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, vou fazer aqui uma pausa, né? No início da carta aqui, no início do trecho, né? Paulo, então, coloca que existe um conflito entre carne e espírito, né? Colocando, então, que a carne deseja o que é contrário do espírito, e o espírito o que é contrário da carne. E quando ele coloca espírito com letra maiúscula, então, mostrando, então, que é o Espírito Santo, né? E não o nosso espírito, né? Naquela divisão, né? de corpo, alma e espírito, né? Então, é nesse sentido, né? Então, ele não está dizendo sobre a carne, corpo, e o nosso espírito, né? Como uma das dimensões aí do ser aí, não. Ele está colocando o conflito que há entre a carne, que, na verdade, são as nossas inclinações, né? Nossos desejos, nossas inclinações humanas, né? E o Espírito de Deus, né? Então, isso gera um conflito. Então, ele coloca exatamente no início do texto esse pano de fundo aí, né? Aí, continuando na leitura, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, em outra tradução é lascívia, né? Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, fazendo uma outra pausa aqui nesse segundo trecho aqui da leitura, né? Então, aqui Paulo coloca uma lista que ele chama de obras da carne aqui, né? Tem alguns itens aí, né? Eu fiz aqui uma classificaçãozinha que é mais ou menos comum aí quando se fala sobre essa lista, né? Então, pecados de ordem moral, pecados de ordem religiosa, de ordem social e os vícios, né? E ele coloca no final, e coisas semelhantes, significa que essa lista não é uma lista final, exaustiva, né? Ela é uma lista exemplificativa. Então, significa que o que ele está querendo dizer aqui, que essas coisas são coisas que não são pertinentes, né, à nova natureza, aquele que é nascido de novo, que é nascido do Espírito, né? Então, ele coloca que isso são as inclinações carnais, é disso que nós temos que nos afastar. E ele faz um alerta, ele diz que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, hoje em dia, a gente tem visto muita coisa, muitas manifestações no meio cristão, né? Sobre essa questão não vai, né, quem faz isso não vai para o céu, quem faz isso vai para o inferno, não sei o que, tal, né? E muitas vezes acaba fazendo um recorte, né? Pegando só algumas coisinhas, né? Então, às vezes a pessoa ela se enquadra aqui em algum aspecto dessa lista, mas ela não vê isso, né, e coloca outra coisa que não tá aí, né, de outra pessoa e fala, tá vendo, se você continuar fazendo isso, você vai para o inferno, né, tal. Então, primeiro que a gente não é juiz, né, então a gente não tem que julgar, quem vai julgar é Deus, nós temos que pregar a palavra, né, e temos que tomar muito cuidado, porque na verdade a prática das obras da carne é que nos afastam de Deus. Então, como fala aí que não herdarão o reino de Deus, é que a gente se afasta de Deus, né, e nós precisamos nos aproximar de Deus, e isso vem através do fruto do Espírito, que é o terceiro trecho aí que nós vamos ler agora, né? Então, no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, são 9 virtudes, né? 9 aspectos que compõem o fruto do Espírito, mas o fruto é um só, né? Está no singular aí, né? Então, às vezes, a gente acha que, não, eu me enquadro mais aqui na alegria, estou sempre alegre e tal, mas tem uma dificuldade aqui com relação ao domínio próprio. Não, na verdade, isso aqui não é uma lista de dons espirituais, né? Vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? Então, a gente tem que produzir o fruto, e na verdade não somos nós que produzimos, é o Espírito Santo que produz em nós, né? Por isso que chama fruto do Espírito, não é fruto nosso, né? E para terminar o texto, né? Aqui diz, no versículo 24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos, crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também
pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Um aspecto que me chama a atenção aqui, nesse último trecho, é que Paulo faz uma distinção entre viver em espírito e andar em espírito. Se a gente voltar lá no início, né, do trecho, Paulo começa falando sobre viver em espírito, né? E aí ele vem e fala das obras da carne, fala do fruto do espírito, e aí ele termina dizendo, se vivemos pelo espírito, andemos também pelo espírito. Eu também queria destacar um pouquinho isso na nossa aula aqui, para a gente ver um pouco essa diferença entre viver em espírito e andar em espírito, né? Então, esse é o nosso texto básico, né? Então, é um texto bastante conhecido e muito rico. Daria para a gente passar várias semanas estudando esse trecho, né? Com certeza, né? Daria para a gente passar muito tempo estudando, porque ele tem muitos ensinamentos, muitas lições para as nossas vidas, né? Então, vamos lá. Vamos iniciar, então, a nossa aula, a nossa lição, então, com o recorte aí dada aí pela revista, né? Então, primeiro que a palavra de Deus nos chama a andar em novidade de vida. Eu grifo aí o andar justamente por causa desse último trecho, quando fala que nós devemos, se vivemos em espírito, devemos também andar em espírito. O que é esse andar em espírito? Andar em novidade de vida, né? Paulo mesmo nos diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, né? Então, nós temos que andar nessa novidade de vida e não voltar para o velho homem, para as coisas que são relacionadas à obra da carne, né? Então, a palavra de Deus está constantemente nos chamando para andar em novidade de vida. E quando nós fazemos isso, dia a dia vamos nos transformando pelo agir do Espírito Santo. Então, é um processo, né? É um processo onde nós vamos sendo transformados pelo Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a viver uma nova vida, né? E essa nova vida não significa que tudo que os desejos que eu tinha antes não vou ter mais. Não, a gente tem que vendo essa transformação ocorrer no dia a dia, à medida que nós damos lugar ao Espírito Santo para agir nas nossas vidas, né? Então, quem vai nos fortalecer, quem vai nos tirar de determinadas situações é o Espírito Santo de Deus, através da no nosso dia a dia, nós deixarmos, né, ele agir na nossa vida, não impedirmos que ele haja na nossa vida, né? Então, é isso que acontece e isso que faz com que a gente passe a andar em novidade de vida, né? Então, esse é um dos assuntos apresentados pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Gálatas. Vamos ver o contexto também um pouco rapidamente sobre essa carta, né? E a presença do Espírito Santo frutifica em nossa vida, o termo fruto aí, né? Frutificar, né? Relacionado a fruto, que é o termo utilizado por Paulo, né? Então, a presença do Espírito Santo frutifica em nossa vida, nos capacitando para vencer o pecado e viver para a glória de Deus, né? Então, o aspecto central aqui é exatamente esse: nós deixarmos o pecado, vencermos o pecado e viver para a glória de Deus. Nós podemos isso com a nossa natureza humana, com as nossas próprias forças? Não. Nós precisamos da ação do Espírito Santo, da presença de Deus em nossas vidas para isso, né? Então, é isso que nós vamos ver durante esse estudo. Então, vamos lá. Continuando aqui, vamos agora estudar um pouquinho o texto aí, né? O fundamento bíblico, né? Então, viver e andar em espírito, né? Então, o que o texto nos diz, esse texto que nós lemos? Primeiro, lá no versículo 1 do capítulo 5, Paulo mostra a convicção que ele tinha de que Cristo nos libertou para sermos livres e não devemos mais voltar ao jugo da servidão. Então, um dos pontos de partida para esse texto aí é a visão que Paulo tinha de que o evangelho, né, a obra de salvação de Jesus na cruz do Calvário nos libertou, né? Cristo nos libertou, ele nos chamou para a liberdade, né? Só que essa liberdade não significa que nós devemos, porque somos livres, podemos fazer qualquer coisa, então, continuar na prática do pecado, porque isso significa voltar ao jugo da servidão. Então, ele mostra uma visão diferente, né? Ele não coloca o seguinte: não é que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. É que se você fizer isso, você está debaixo da servidão. E Jesus nos chamou para a liberdade. Então, você vai deixar de fazer essas coisas para poder usufruir dessa liberdade que Jesus nos dá. Então, ele mostra que as obras da carne, o pecado, estar debaixo da servidão, debaixo da escravidão.
enquanto que não praticar o pecado é a liberdade para a qual Jesus nos chamou, né? Mas ele tinha uma preocupação, pois os Gálatas estavam enfrentando um tempo de dúvidas, pensando em abandonar a fé e voltar às antigas práticas. Então, se a gente pegar no capítulo 4 e até no início do capítulo 5, fica claro isso, né? Os Gálatas eram novos na fé, né? Quer dizer, Paulo havia pregado ali, né? E só que essa igreja acabou passando por uma influência de outras pessoas que acabaram levando outros evangelhos, tanto que no início, lá no capítulo 2, Paulo fala que se alguém apresentar outro evangelho, seja anátema, né, seja amaldiçoado, né? Então, há uma fala muito forte de Paulo em relação a isso. Havia essa preocupação de que eles estivessem voltando, né, às antigas práticas e deixando a liberdade que Cristo deu, né, de lado, né? Algumas pessoas de origem judaica estavam visitando essas novas igrejas e disseminando dúvidas no meio do povo e apresentando questionamentos acerca do apostolado de Paulo. Então, essas pessoas que estavam indo lá visitar e falar que eles tinham que obedecer à lei, etc., né, eles também questionavam a autoridade de Paulo, questionavam que Paulo era um líder da igreja. Então, na verdade, eles tentaram fazer um trabalho de desacreditar Paulo diante daquele povo, e aí, com isso, enfraquecer os ensinamentos dele, né? Então, eles afirmavam que a fé verdadeira e genuína só era válida se mantivesse o rigor da observância à lei de Moisés. Então, eles colocaram o seguinte, eles apenas acrescentaram, como eles eram pessoas convertidas ali, né? Aquela igreja de Gálatas era uma igreja convertida, então aqueles judaizantes que foram lá, né? Eles apenas acrescentaram ao evangelho, à lei judaica, né, a figura de Jesus, né? Então, eles tentaram fazer um sincretismo aí entre o judaísmo e o cristianismo, né? E aí deturpou o evangelho, né? Então, na verdade, o evangelho ele tem que ser entendido e aceito, né, na sua pureza, né? Qualquer interferência de outras doutrinas, ela contamina o evangelho, e por isso que Paulo diz que qualquer um que pregar outro evangelho seja anátema, né? Então, é isso que estava acontecendo ali naquela igreja. Então, diante disso, o apóstolo exorta a comunidade que voltar àquelas práticas, as tais práticas, era rejeitar a liberdade conquistada por Cristo por meio do sacrifício na cruz. Então, é uma forma, fazendo isso, estaria anulando, né, o sacrifício de Jesus na sua vida, né? E isso era o que Paulo não queria, né? Então, ele coloca justamente isso, ele tenta colocar para os Gálatas justamente essa necessidade deles tomarem uma posição em direção à liberdade conquistada por Cristo, né? Então, é nesse contexto que Paulo apresenta seus ensinamentos acerca da natureza humana e da luta que se dá no interior de toda pessoa cristã quando nossa natureza terrena, que ele chama de carne, então carne não é corpo, é a nossa natureza terrena, lógico, inclui o corpo, né? Muita coisa aí está relacionada ao corpo, né? Mas não é no sentido de que o corpo é ruim, né? E o espírito é bom, não é isso, né? É no sentido de que a carne representa a natureza terrena, né? Essa natureza humana. Então, a luta que se dá no interior de toda pessoa cristã quando nossa natureza terrena, carne, e a natureza divina, gerada pelo Espírito, entra em conflito. Porque a natureza divina, ela é gerada pelo Espírito. Nós não somos deuses, né? Nós não somos deuses. Então, é Deus que gera isso em nós através do Espírito. Então, quando nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, né? Deus transforma a nossa vida, né? Então, é isso que Paulo, esse é o contexto, então, do que Paulo escreve no trecho aí que nós lemos, aí de Gálatas 5, 16 até 26, né? Então, Gálatas 5, 16 e 26 nos ensina de forma inconfundível que todo cristão deve demonstrar em sua vida diária um conjunto de virtudes produzidas pelo Espírito Santo que Paulo denomina fruto do Espírito. Então, o cristão, ele tem a obrigação de fazer isso? Não, ele vai fazer isso naturalmente, à medida em que ele se dispõe a buscar a presença de Deus. Então, não é um esforço nosso, tanto que o Paulo chama fruto do Espírito, não é fruto nosso. A gente não vai se esforçar para produzir esse fruto, nós vamos ser usados por Deus, nós somos usados por Deus para produzir esse fruto, né? Então, e esse fruto, o que é, na verdade? É um conjunto
de virtudes que o Espírito Santo produz através de nós. Então, por isso que quando uma pessoa aceita Jesus, ela muda. Ela podia ser uma pessoa má, ela passa a ser uma pessoa boa. Por quê? Porque ela é boa na sua natureza, simplesmente? Né? Não, porque o Espírito Santo é bom. Porque Deus é bom. E o Espírito Santo vai produzir isso na vida daquela pessoa. Então, vai mudar aqueles hábitos, aquelas características, né? Isso vai no estalar dos dedos? Não, nem sempre, né? Quer dizer, isso é um processo. É um processo que vai mudando a nossa vida, né? Então, a Bíblia chama isso de processo de santificação. Né? É um processo em que o Espírito Santo começa a permear todas as áreas da nossa vida. Né? Mas tem que haver uma melhora, né, significativa dia a dia, a cada momento. Quer dizer, tem que haver um progresso, né? Se não houver um progresso, alguma coisa está impedindo isso. Então, é mais ou menos o que estava acontecendo com os Gálatas lá. Né? Então, é importante a gente atentar bastante aí para esse texto. Né? Essas virtudes, então, são, resumidamente, aspectos do comportamento humano que, sem a presença do Espírito, não se realizam plenamente. Então, se a gente for olhar lá o fruto do Espírito, amor, uma pessoa que não aceitou Jesus, ela tem amor também? Ela pode amar? Pode. Ela pode ter alegria? Pode. Ela pode ter paz? Pode. Mas não plenamente. Não é pleno. Então, é a característica dessas virtudes produzidas, né, no fruto do Espírito, é uma característica que não é possível de ser alcançada por esforço humano. Né? Não faz parte, né, da natureza humana nesse sentido, né? Embora todas elas tenham aspectos, ela tenha um patamar que é possível de ser alcançado humanamente, mas o que a Paulo está dizendo é um segundo patamar, é um patamar espiritual, porque é um patamar que faz com que a gente vença as obras da carne, né? Naquele primeiro patamar, eu posso ter uma pessoa que ame, né? Por exemplo, eu posso ter um assassino, né? Frio, né? Que ame, por exemplo, a sua esposa ou ame seu filho, né? Mas mesmo assim, ele mata outras pessoas, né? Mesmo assim, ele tem um comportamento agressivo, ele tem um comportamento ruim, né? Em relação às outras pessoas, o ódio, né? Então, é possível no plano humano, sim. Mas o que Paulo está dizendo é num segundo plano, é no plano espiritual, né? É uma obra produzida pelo Espírito Santo, onde, então, essas virtudes, elas se realizam plenamente, plenamente. Então, o amor é o amor ágape, aquele amor que não quer nada em troca, né? E assim por diante, né? A alegria que não depende de circunstâncias, e assim por diante, que é o que nós vamos ver aqui nos itens aqui na frente, né? Deixa eu voltar aqui para o chat, ver se tem alguma pergunta aí. Não, né? Vamos lá, vamos continuar. Então, o Espírito Santo atuando em nós faz nosso agir diário ser impregnado dessas virtudes, e é isso que nos torna diferentes, pois somos novas criaturas, né? Então, lá em 2 Coríntios 5,17, onde Paulo fala que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo, essa novidade vai sendo feita num processo, né? E em que o Espírito Santo vai vai assumindo, né, a liderança na nossa vida, o senhorio, né? Então, isso faz com que essas virtudes a nossa vida vai sendo impregnada, né, dessas virtudes que Paulo coloca aí como fruto do Espírito. Tá? Então, o texto nos mostra duas listas opostas. As obras da carne, lá no versículo 19 e 21, e o fruto do Espírito, 22 e 23. Qual é a relação que existe entre obras da carne e frutos do Espírito? O fruto do Espírito é uma espécie de antídoto contra o veneno das obras da carne. Então, nesse contexto que Paulo coloca, né, onde ele fala, então, da natureza humana, e coloca a necessidade de que a gente assuma, né, a liberdade que Cristo nos chamou, essa liberdade é para não produzir as obras da carne, mas nós, por nós mesmos, não temos capacidade de não produzir. Então, nós precisamos do fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito é um antídoto contra o veneno das obras da carne. E ele é produzido pelo Espírito, ou seja, não é esforço nosso, é Deus agindo em nós. E quando Deus age em nós, através do seu Espírito Santo,
a ponto de nós produzirmos amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, isso faz com que a gente tenha vitória sobre as obras da carne. Vitória sobre aquela lista extensa lá de coisas, inclusive, que não é uma lista exaustiva, tem outras coisas, né, além daquilo que são semelhantes, né, nós conseguimos vitória sobre isso. Então, o fruto do Espírito é o antídoto para as obras da carne. Então, a expressão grega aí, carne, né, que Paulo apresenta nesse texto, não se refere ao corpo humano, que é bom e é transformado em templo do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios 6,19 diz isso, né? Mas se refere à inclinação humana para a prática do pecado. Então, quando a gente fala carne, quando Paulo está falando carne na Bíblia, né, não está falando do nosso corpo, está falando da nossa inclinação humana para a prática do pecado, né, que, logicamente, boa parte delas inclui, né, envolve o nosso corpo, né, mas não é no sentido de colocar o corpo ruim e que, por isso, aí vem muitas práticas aí que não são bíblicas, né, que derivam disso, né, como, por exemplo, a questão da mutilação, né, embora Jesus tenha falado, né, se a tua mão direita, né, te faz tropeçar, corta e lance de ti, que é melhor você entrar no reino de Deus sem uma das mãos do que ser lançado no inferno, né, com a mão, né, ele não está fazendo uma apologia de que nós devemos fazer mutilação aí por causa do nosso corpo, por causa das obras da carne, né? Então, vamos entender bem isso, né? Que é uma inclinação, essas obras da carne, então, indicam uma inclinação humana, natural, que nós temos para a prática do pecado, né? Então, a palavra carne resume a tendência moral do ser humano que não é movido pelo Espírito Santo. Então, a tendência de quem não é movido pelo Espírito Santo é pecar. Por isso que fala que, então, a carne milita contra o espírito, né? E isso, internamente, em nós é uma disputa, um conflito que existe, porque nós somos humanos, e quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então, na verdade, passa a coexistir essas duas situações, que não é o diabinho da consciência má e o anjinho da consciência boa, não é isso, né? É um conflito que existe e que nós, na nossa caminhada, né, quando nós nos alimentamos com a palavra de Deus, nós buscamos a presença de Deus, louvar e bendizer o nome dele, participar cultuar ele, né, participar da adoração comunitária e estudar a Bíblia, né, estarmos buscando, isso vai nos fortalecendo para que o Espírito Santo, né, tenha o controle sobre a nossa vida, e aí, naturalmente, a carne vai ficando no segundo plano, né? Então, esse é o contexto, né? E a vida no Espírito, então, é a única maneira de resistir às tentações carnais e evitar o caos que elas trazem. Não há outra forma. Nós temos que viver em Cristo. Por mais que as pessoas se esforcem por não pecar, elas não conseguem. Então, mesmo que uma pessoa sem a transformação de Jesus queira viver uma vida santa, por mais esforço que ela faça, ela não vai conseguir, né? Não vai conseguir, é impossível. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, né? Então, ao optar, né, por deixar o Espírito produzir o seu fruto em nós, nós estamos eliminando o espaço para que as obras da carne se manifestem. Então, quanto mais nós buscarmos a presença de Deus, menos espaço vai haver para as obras da carne se manifestarem, né? Então, o fruto do Espírito, ele forma uma unidade. Então, um outro aspecto aí do texto, né, ele coloca que o fruto do Espírito forma uma unidade, ele é fruto e não frutos, né? Então, todas as virtudes são produzidas pelo Espírito na vida do verdadeiro cristão. Então, não é assim, alguns, né? O Espírito produz em mim aqui amor, alegria, paz, mas não domínio próprio, nem mansidão. Não. Na verdade, é um todo, né? O Espírito Santo nos capacita a fazermos as coisas de forma a produzir esse fruto na integralidade, né? Então, é diferente dos dons. Os dons, lá em 1 Coríntios 12:11, diz que Deus dá a cada um conforme a sua vontade. Então, nem todo mundo vai ter todos os dons. E, às vezes, a gente confunde, né? Às vezes, tem pessoas que querem ter todos os dons, mas não produz todas as virtudes, né? Ou não deixa o Espírito Santo produzir todas as virtudes do fruto, né, do Espírito. Na verdade, é o contrário, né? Nós temos que
Todo cristão deveria ter essas 9 virtudes, né? E vai ter dons de acordo com que a gente busca, evidentemente, mas de acordo com a vontade de Deus. Então, você não vai encontrar alguém que tenha todos os dons, né? E um outro aspecto, é o último aqui, que eu gostaria de destacar aqui no fundamento bíblico, aqui quando nós estamos vendo o texto, né? É o versículo 25, essa distinção entre viver e andar em espírito, né? Então, quando uma pessoa aceita o sacrifício de Jesus para a sua salvação, ele passa a viver em espírito. A Bíblia diz que a pessoa que nasce de novo, ela nasce do Espírito. Então, portanto, não tem jeito de alguém se converter a Cristo sem que o Espírito Santo passe a viver nela, né? Então, o Espírito Santo passa a viver na pessoa. Só que, qual é o espaço que esse Espírito vai ter na vida da pessoa? É isso que é o andar em Espírito. O andar é um passo além. É um passo em que a gente submete completamente ao senhorio de Cristo, deixando o Espírito Santo produzir o seu fruto em sua vida. Então, a diferença entre viver em espírito e andar em espírito é a pessoa que, em outro texto, né, Paulo usa a expressão homem natural, homem carnal e homem espiritual, né? Então, o homem natural é aquele que não aceitou Jesus, né? E o homem carnal e o espiritual são aqueles que aceitam Jesus, mas um não entrega o senhorio completamente da sua vida, né? Então, ele ainda é um homem carnal, né? E o homem espiritual é aquele, então, que anda em espírito, aquele que entrega totalmente, né? Se submete totalmente ao senhorio de Cristo. Então, tudo que ele vai fazer, ele vai buscar fazer de acordo com a vontade de Deus, né? Lógico que ninguém é perfeito e ninguém vai conseguir, ninguém vai andar em espírito sem de vez em quando tropeçar e cair, né? Quer dizer, na verdade, a gente busca não cair, né? Mas a gente sabe que a gente peca, né? E muitas vezes a gente peca, mas quando você está submisso ao senhorio de Cristo, né? Logo que você peca, o Espírito Santo nos convence do pecado. Ele nos mostra que houve uma falha nossa ali, né? E a gente se reconcilia com Deus. A gente não fica vivendo ali no pecado, né? Então, esse é o aspecto final aí desse trecho que nós lemos, né? Que fala, então, entre a diferença entre viver espírito e andar em espírito. Então, quais são as lições que nós podemos tirar? Não sei se alguém quer falar alguma coisa aí, até aí, né? Tem alguma dúvida? Vamos para as lições finais agora. Então, vamos lá. Então, nós vamos falar sobre amor, alegria e paz. Como eu comentei, né, muita coisa para se falar numa lição só. Vai ter um outro estudo, né, que vai ser dado pelo Edson no dia 13 de novembro, que é o fruto do Espírito na vida comunitária, que ele vai falar sobre os outros 6, as outras 6 virtudes. Né? Então, vou falar aqui sobre amor, alegria e paz. Né? Então, a vida cristã deve ser um reflexo da pessoa de Jesus Cristo em nós. Quer dizer, quando nós aceitamos Jesus, é Ele que passa a viver em nós. Né? Então, nós precisamos refletir a pessoa de Jesus. Então, ser uma pessoa cristã deve significar ser semelhante ao Mestre, ou como Paulo nos exorta, ser imitador de Deus como filhos amados, lá em Efésios 5:1, né? Então, nós temos que imitar, nós temos que ser semelhante a Jesus, né? Então, Jesus diz, segue-me, né? E esse seguir a Cristo deve ser caminhar com Ele, ouvir os seus ensinos, observar o que Ele faz, aprender, praticar seus mandamentos e, assim, ter a vida moldada e transformada para ser semelhante a Jesus. Então, veja, esse seguir a Cristo, ele implica em tudo isso, né? Implica a gente caminhar com Ele, a gente aprender com Ele, ver como que ele agiu aqui nesse mundo, né? E agir de forma semelhante, né? Então, ao andarmos com Jesus, ao nos deixarmos guiar pelo seu Espírito, nosso modo de agir, nosso caráter são gradualmente transformados e o fruto do Espírito se torna uma característica visível em nossa vida. Então, essas coisas que estão aí no fruto do Espírito, essas 9 virtudes, elas têm que ser visíveis, elas têm que ser características perceptíveis na nossa vida, né? O fruto, então, é o resultado da ação de Deus em nós, e as atitudes que esse fruto promove são dádivas que Deus nos concede para conseguirmos resistir às tentações da carne. Então, tem que ficar claro isso, né? Que o fruto é produzido pelo Espírito Santo, é resultado da ação de Deus. Não são ações que nós fazemos. Eu tenho que amar mais, eu tenho que ser mais alegre, eu tenho que ter mais paz. Não.
é o Espírito Santo que vai fazer isso. O que nós temos que fazer? Eu tenho que deixar que o Espírito Santo haja na minha vida. Importa mais a vontade dele do que a minha vontade. É isso que nós temos que fazer, né? Então, Deus nos oferece 9 atitudes para melhorar significativamente a vida de cada um de nós e a qualidade da vida em comunidade. Eu achei muito interessante essa afirmação do estudo, né? Porque coloca o seguinte, que quando nós deixamos Deus agir na nossa vida e o Espírito produzir o seu fruto, melhora a nossa qualidade de vida, significativamente. E melhora também a qualidade de vida comunitária. Por quê? Porque esses frutos se manifestam nas relações entre as pessoas. Então, melhora tanto a nossa qualidade de vida quanto a qualidade de vida comunitária, né? Então, nesse estudo, nós vamos destacar 3 dessas atitudes, que é o amor, a alegria e a paz, né? E essas 3 virtudes são geradas em nós através do Espírito de Deus e em nada se compara com o amor, a alegria e a paz que o mundo está acostumado a vivenciar. Então, como eu falei, a pessoa natural, o homem natural, ele pode ter amor, alegria e paz? Pode. Nós produzimos amor, alegria e paz? Sim. Mas nem se compara com o amor, alegria e paz que Deus produz em nós através do seu Espírito Santo. Tá? Então, vamos dar uma olhada em algumas características de cada uma dessas virtudes, né? Então, aqui só um detalhe antes, né? O fato de Paulo usar a palavra fruto e não obra evidencia que tais atitudes não podem ser produzidas por nossa mera vontade, mas somente pelo agir de Deus em nós. Então, o que nós fazemos é obra. O que o Espírito faz em nós é fruto. Ele gera esse fruto em nós, né? Vamos lá, começando aqui pelo amor, né? A Bíblia diz lá em 1 João 4,6 que o amor é a essência de Deus, né? E esse amor produzido pelo Espírito na vida do cristão tem essa essência, pois vem do próprio Deus. Então, o primeiro aspecto é esse, não é o amor humano, é o amor de Deus, é o amor ágape, né, como é conhecido, né, pelo termo bíblico aí, né, do original. Então, João 13, 34 e 35 afirma que os cristãos devem ser conhecidos pela manifestação do amor uns pelos outros. Simplesmente o amor humano? Não, é o amor de Deus que se manifesta em nossas vidas, né? O Evangelho de João fala muito sobre o amor, né? O João é considerado aí o apóstolo do amor, né? Através da ação do Espírito em nós, somos capazes de amar e receber amor. Não é um amor qualquer, mas aquele que é descrito em 1 Coríntios 13. É um amor paciente, altruísta, honesto, bondoso, que não é ciumento, nem se porta inconvenientemente e jamais acaba, dentre outras características que tem lá em 1 Coríntios 13, que é considerado o capítulo chave, né, da Bíblia sobre o amor, né? E esse amor é o amor de Deus, né? Então, esse é o amor que é produzido pelo fruto do Espírito, né? O amor com essas características, né? O amor o amor humano aí, né? Ele é um amor que tem características diferentes. Inclusive, a gente vê aí muitos casos, a gente tem visto aumentando muito os casos de feminicídio no Brasil, e muitas vezes o companheiro matando a companheira, né? E usa como argumento o amor, né? Na verdade, o ciúme, o amor. Na verdade, isso não é um amor produzido pelo Espírito Santo, não é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é esse amor aqui, que é paciente, altruísta, honesto, bondoso, não é ciumento, não se porta inconvenientemente e jamais acaba, né? Então, essa característica, né? O amor produzido pelo Espírito Santo nos leva primeiro a amar a Deus profundamente. A gente vê lá em Lucas, né, capítulo 7. E, em seguida, amar o nosso próximo, em especial a família da fé, como está lá em Lucas e João. Então, o que a gente percebe é que o amor produzido pelo Espírito Santo, ele segue exatamente aquela fala, né, de Jesus, né, que o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, depois amar o próximo como a si mesmo, né? Então, esse é o amor de Deus, esse é o amor que é produzido pelo Espírito Santo nas nossas vidas, né? E esse amor se expressa de várias formas, aqui algumas como exemplo aí, né? Se expressa nas nossas palavras, se expressa através do perdão, se expressa através de atitudes, se expressa através de expressões e se expressa através de pensamentos. Então, também não adianta a gente manifestar exteriormente um amor, mas internamente a gente não está sentindo aquilo, né? Então, na verdade, isso é interior, né? O amor abre a lista de virtudes do fruto do Espírito, pois Deus é amor.
No entanto, o amor permanece presente até o fim da lista, de forma que o resultado é um desdobramento do amor em 9 aspectos. Então, o que está sendo colocado aqui, né, vou citar aqui um autor, inclusive, né, é que o amor está presente nas demais virtudes do fruto do Espírito, né? Então, nós podemos dizer o seguinte, o autor é esse Burkhardt, né, alegria como amor que jubila. Então, o amor é o primeiro aspecto, né? Veja aí que aqui estão as 9 virtudes do fruto do Espírito. Então, amor em si mesmo, né? E aí vem alegria, segundo, né? Alegria como amor que jubila. Paz como amor que restaura. Longanimidade ou paciência, né? Como amor que sustém. O motivo é longanimidade, que é o texto do autor, né? Benignidade como amor que se compadece. Bondade como amor o amor que doa. Fidelidade como amor confiável. Mansidão como amor humilde. E domínio próprio como amor disposto a renunciar. Então, se a gente observar aqui nessa frase, o amor está presente em todas as virtudes do fruto do Espírito. Ou seja, a essência do fruto do Espírito é o amor, né? Então, esse é o ponto aqui que... Valdo. Pois não. Eu tenho um livro que o autor trabalha sobre a questão do fruto do Espírito, e aí ele começa perguntando assim, por que é fruto e não fruto se tem uma lista, né? A gente às vezes usa o exemplo da mexerica lá, que tem vários gomos, e como aí esse autor ele trabalha essa questão do amor que você comentou aí, eu não conhecia esse autor aqui, essa citação, mas esse outro livro que eu tenho aqui, ele trabalha assim, que uma tradução que seria possível também seria o seguinte, mas o fruto do Espírito é o amor, 2 pontos, porque nas versões que a gente tem em português são tudo vírgula, né, um depois do outro, ele trabalha assim, mas o fruto do Espírito é amor, 2 pontos, e o amor vai produzir todas as outras virtudes ali que nós encontramos, mas achei muito interessante esse destaque desse autor aqui, essa citação que você fez agora, que ilustra que o amor é a base para a ação de Deus em nós produz esse amor que vai ser a base para todas essas outras virtudes. Muito bom. Exatamente. Então, quer dizer, sem amor não adianta querer desenvolver os outros elementos, porque o amor é a base, de fato. Né? E, na verdade, como é produzido pelo Espírito, e a essência de Deus é amor, né? Então tinha que ter amor mesmo em tudo. Né? Então, esse é o primeiro fruto aí, né? Primeira virtude, primeiro aspecto, primeiro gomo da mexerica aí, né? Que é o amor. Né? O segundo é a alegria. Né? Então, o que a palavra aí fala sobre alegria? Também é só através do Espírito que podemos nos alegrar mesmo diante das dificuldades, como expressou e viveu o salmista. Aí tem alguns salmos aí, né? Assim como o profeta, também tem Isaías, né? E outros autores bíblicos. Aí tem o texto aí de Romanos e Tiago, né? Paulo e Tiago, né? Não sei se vocês se lembram, algumas semanas atrás, não faz muito tempo, foi mês passado, nós estudamos sobre o contentamento, que está relacionado aqui à alegria. E nós enfatizamos exatamente isso, né? De que o contentamento só pode ser produzido pelo Espírito, ele independe da situação, né? É algo que vem de Deus, né? Então, esse contentamento, aquele estudo que nós temos sobre o contentamento é basicamente o que nós estamos falando aqui sobre alegria, né? Então, dá até para passar mais rápido que alegria, porque a gente estudou recentemente aí sobre esse aspecto, né? Então, essa alegria não é proveniente de situações agradáveis apenas, mas de uma convicção da presença de Deus e do seu poder de fazer todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Tá? Então, não são situações que nos levam a estar alegre. Alegria é um estilo de vida, né? Então, essa alegria não se explica bem. Não dá para você colocar numa frase, né? Tentar definir, porque é uma alegria que transcende a própria razão, a própria lógica, né? Ela é sentida por quem se rende à ação do Espírito Santo em sua vida. Quem não se rende não consegue entender. Acha que é um absurdo, acha que é loucura, né? A pessoa está alegre numa situação difícil, né? Então, a principal diferença entre a alegria, que eu estou chamando aqui de natural, e a alegria espiritual, que é produzida pelo Espírito, é que a alegria natural ela é passageira e depende de algum estímulo externo que satisfaça as nossas necessidades. Enquanto que a alegria produzida pelo Espírito Santo vem do Senhor e não das coisas desse mundo, sendo uma alegria constante, permanente. Ela é um estilo de vida. Então, ela não vem de um estímulo externo e ela não é passageira. Né? Então, Tiago afirma que devemos ter alegria ao passar por provações,
Isso está lá em Tiago 1, de 2 a 4. Pois uma vez aprovado, a aprovação traz perseverança, que por sua vez traz a perfeição e a integridade e elimina toda deficiência. Então, mesmo situações que seriam para a gente não estar alegre, a Bíblia nos ensina que nós devemos ter alegria. Por quê? Porque essa alegria vem do Espírito Santo de Deus, não vem de nós, né, das circunstâncias, né? E Paulo afirma que somos fortes quando estamos fracos, lá em 2 Coríntios 12, né? Pois a fraqueza nos leva à dependência de Deus, ou seja, por que quando nós somos fracos somos fortes? Porque quando somos fracos, nós não vamos tentar lutar com as nossas próprias forças, nós vamos depender de Deus. E quando nós dependemos de Deus, nós somos fortes, porque Deus está acima de todas as coisas, né? Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então, para terminar aqui sobre alegria, né? Quando as coisas estiverem ruins ao nosso redor, a alegria do Senhor penetra em nossa vida e é capaz de transformar tudo em bênção. Então, mesmo quando as coisas estiverem ruins, é possível ter alegria. E essa alegria transforma as nossas vidas e transforma tudo em bênção, né? Então, essa é a frase aí para a gente encerrar aqui sobre a alegria. E a última é a paz. A paz é outra necessidade que é suprida pela presença do Espírito Santo em 3 aspectos. O espiritual, a paz com Deus, está lá em Romanos 5:1. Né? O emocional é a paz de Deus, sentimento interno de bem-estar e ordem, Colossenses 3:15. E a paz o aspecto dos relacionamentos, é a paz com as pessoas, que reduz conflitos, Romanos 12:18. A Bíblia diz que nem sempre depende de nós, né, a não ter conflitos, né? A Bíblia diz que o que depender de nós tem de paz com todos os homens, né? Então, nós devemos não ser o motivo de não haver, o motivo de haver um conflito com outras pessoas, né? Mas nem sempre a gente vai conseguir conviver, né, com todas as pessoas, porque algumas pessoas podem não gostar, muitas vezes, das nossas atitudes e, com isso, não concordar, etc., né, e aí acabar perdendo a amizade, né? Mas, então, esses 3 aspectos, né, espiritual, emocional e dos relacionamentos, são os aspectos aí dessa paz produzida aí pelo Espírito Santo em nós, né? Essa paz, que é completa, nos dá tranquilidade diante dos problemas e a serenidade necessária para enfrentá-los. Então, é a paz de Cristo, a paz de Deus, a paz do Espírito Santo de Deus, que nos faz com que a gente consiga enfrentar situações difíceis, para produzir aquela alegria que nós acabamos de falar, né? Quer dizer, então, nós precisamos dessa paz que vem de Deus, do Espírito Santo. Algumas situações querem nos roubar a paz. E as situações são ansiedade, insegurança, conflitos, tribulação, medo. Não que essas coisas em si sejam pecados, mas se elas crescerem em nós, elas podem nos roubar a paz, podem nos enfraquecer aí, tirar espaço para que o Espírito Santo produza em nossas vidas, né, o seu fruto. Então, nós temos que tomar cuidado com essas situações, né? Nós temos que, diante dessas situações, quando elas começam a crescer, aumentar nossa confiança em Deus, né? Podemos dizer isso, né? Mas precisamos crer mesmo, de fato, que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele pode nos dar paz, mesmo diante de situações que nos causam ansiedade, insegurança, conflito, tribulação ou medo, né? Então, as coisas do mundo não podem dar a paz que só Jesus pode dar. Lá em João 14:27, né? Deixa-vos a paz, a minha paz vos dou, né? Pois a paz do mundo é passageira, bem diferente da que é produzida pelo Espírito Santo, assim como a alegria do mundo também é passageira, né? Como a gente falou da alegria, a paz também. A paz que o mundo dá é passageira. Então, muitas pessoas buscam, né? Vou falar aqui sobre isso, né? Muitas pessoas gastam tempo e dinheiro buscando a paz interior, né? Mas Paulo nos apresenta um caminho para alcançá-la em Filipenses 4, mostrando que ela só pode ser encontrada em Jesus. Só Jesus pode nos dar a paz, né? Tem até um cântico antigo, né, que diz que só Jesus pode dar a paz, né? Não me lembro agora da letra certinho, mas era que só Jesus pode dar a razão de viver, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. É um cântico antigo que fala justamente que a paz verdadeira a gente só encontra em Jesus, né? Também tem aquele cântico, né, que a gente canta que tem essa frase, né? E aí, em Filipenses 4, Paulo nos diz que o caminho para encontrar a paz é, primeiro, regozijar-se sempre no Senhor. Isso é alegria, que a gente viu, é fruto do Espírito também, né? Ser moderado, significa não ser ansioso, colocar todas as necessidades diante do Senhor, né? Não desejar coisas
grandiosas, né? Mas no sentido humano, né? Mas inclusive buscar estar satisfeito, né? Não que a gente não possa querer outras coisas, mas buscar sempre estar satisfeito, né? Com o que Deus tem nos dado, né? E ser moderado, né? E a terceira, ser grato, ver a ação de Deus, né? Ver o que Deus tem feito. Porque se Deus tem cuidado de nós até aqui, né, ele não vai deixar de cuidar daqui para frente, né? Então isso tira a ansiedade, isso elimina muitas vezes a ansiedade e faz com que nós possamos estar experimentando essa paz que Deus pode nos dar, né? Então Filipenses 4 mostra um caminho muito interessante para a gente encontrar, né, a paz que o Senhor nos dá, né? Então, para terminar aqui sobre paz, estamos falando um pouquinho a coisa sobre cada um deles, por causa do nosso tempo, né? Mas, evidentemente, cada um deles daria um estudo para várias semanas, né? Mas nós podemos dizer o seguinte, que a paz interior é a consequência do desejo sincero de buscar ser cheio pelo Espírito Santo. Ela guardará os corações e os pensamentos. Se praticarmos o que temos aprendido na palavra, o Deus da paz será conosco. Então, nós temos que buscar a presença de Deus, buscar fazer a sua vontade, praticar a palavra, e isso vai nos dar paz, né? Isso, naturalmente, vai nos dar paz. Tá? Então, amor, alegria e paz são elementos extremamente necessários à vida cristã. E cada uma dessas qualidades do fruto do Espírito precisa se refletir na vida em comunidade. Então, não é opcional. Não, eu tenho alegria, mas não tenho paz, eu tenho paz, mas não tenho amor, né? Não, na verdade, é o conjunto, né? Juntamente com os outros elementos, né? Bom, então, para a gente concluir, nós podemos entender que essas virtudes são ferramentas na luta contra a obra da carne, né? Ou armas, eu não quis usar a palavra armas aí, né? Porque luta, né? Então a gente pode pensar em arma. Uma arma é um negócio meio complicado aqui, né? Então vamos colocar ferramentas, né? Então, concluindo, o mundo e a humanidade estão carentes do bom fruto do Espírito, em especial de amor, alegria e paz, que foi o que nós estudamos aqui, né? Deus nos chama, como cristãos, a vivenciar essas virtudes junto às pessoas. Porém, além de qualquer ação do lado de fora, em meio à sociedade, é necessário vivenciá-las em nosso ambiente de fé e comunhão. Então, a produção do fruto do Espírito começa na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, né? E vai se alastrando aí para a sociedade afora, né? Somos pessoas pecadoras, o fruto do Espírito não impede, vamos dizer assim, que nós pequemos, né? Ela é um antídoto contra as obras da carne, mas nós somos humanos e, portanto, somos falíveis aí, né? Ele não impede no sentido de não nos dar superpoderes, de não cair mais nas tentações, mas ela nos fortalece, ele nos fortalece, né? Então, somos pessoas pecadoras, ainda precisamos vigiar para não cair em tentação, mas podemos contar com a presença de Deus através do seu Espírito. Então, quando nós deixamos o Espírito Santo agir em nós somos muito mais fortes para resistir aí às tentações, né? Precisamos deixar que o Espírito Santo opere livremente em nós, a fim de que os seus valores sejam os nossos valores também. Quando o Espírito Santo agir em nós, as virtudes que são fruto do Espírito serão virtudes que nós estaremos produzindo através do Espírito Santo nas nossas vidas, né? A pessoa que possui tais virtudes não precisa viver atrás de satisfazer as paixões da carne, pois tem em si o amor do Pai, a alegria verdadeira e a paz que excede o entendimento. Então, para a gente terminar, o primeiro amor do cristão é o seu amor a Deus. A sua principal alegria é sua alegria em Deus. E a sua mais profunda paz é a sua paz em Deus. Quem falou isso foi John Stott, né? Então, vamos terminar aí nosso estudo com essa frase, né? Então, onde o amor, a alegria e a paz, que são fruto do Espírito da nossa vida, ela tem que se manifestar primeiramente em nosso amor a Deus, nossa alegria em Deus e a nossa paz em Deus. E aí, depois, isso vai se alastrar ao próximo que é próximo, ao próximo que é mais distante, e a toda a sociedade, a toda a comunidade. Esse era o nosso estudo de hoje, né? Deus possa estar nos abençoando. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, agora que eu voltei aqui para o chat, vi que o pastor colocou aqui a letra do cântico lá que eu estava tentando lembrar, né? Só em Jesus, a paz real, eu pude encontrar, o seu amor pude experimentar, isso, exatamente. Então, e tem várias músicas, são várias músicas que falam desse tema, porque, de fato, né, somente em Jesus nós podemos encontrar. O fruto é do Espírito, não é fruto nosso, o fruto é do Espírito, e nós só podemos produzir esse fruto se nós estivermos ligados a ele, né? Como diz lá em João 15, né?
para que a gente possa, para que o nosso fruto permaneça, né, a gente tem que estar ligado na videira, né? Nós somos ramos, né? Então, Deus possa estar nos abençoando. Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade, senão eu devolvo a palavra para o pastor. Aberto aí o espaço para você perguntar, comentar. Esse mês de outubro lá na escola eu trabalhei nas últimas 4 semanas, dei um trabalho para os alunos também sobre o fruto do Espírito, esse trecho, essas virtudes e essas virtudes para a nossa vida. E a ideia era fazer algumas pesquisas sobre essas virtudes e depois na última semana eu fechei falando da questão que isso é uma ação de Deus na vida do cristão. Foi bem interessante, porque são virtudes que todos tentam uma forma de, eu posso fazer isso, eu posso ter paz com as pessoas, mas aí o que a gente ouviu hoje, né, é algo produzido, não é obra, né, não é obra da carne, não é algo que eu faço, mas é algo que vem de Deus para a vida daquele que nele crê, na vida daquele que coloca a sua vida. Muito bom a gente pensar nessas virtudes e muito bom a gente lembrar que é Deus trabalhando em nós para que possamos ter essas virtudes na nossa vida, ou no nosso dia a dia, na nossa vida em comunidade. Muito boa aula, Valdo. Se alguém tiver alguma pergunta, comentário, fique à vontade para fazer também, antes da gente orar, e fazer a nossa foto final aqui. Mas são virtudes essenciais e necessárias e que vêm do agir de Deus na nossa vida, do Espírito na nossa vida. Eu queria fazer um comentário, se... Fique à vontade, Pedro. Tem alguém para falar ou posso falar? Pode falar. Posso. Graça e paz a todos, né? Gostei muito da fala do Valdo. Muito importante na introdução dele, né? Que ele esclareceu bem que isso é uma atitude do Espírito em nossas vidas, né? E é um conjunto, né? É um conjunto que não produzido pelo Espírito, ele não pode ser desmembrado, né? E ele acontece naturalmente. Entretanto, eu vejo que tem uma coisa que é importante. O que é importante? Nós temos que buscar isso. Não é assim tão espontâneo. Eu posso estar errado, tá? Então, me corrijam, por favor, mas na nossa vida, esse fruto, ele, mesmo com a ação do Espírito, você precisa buscar, e você precisa ficar atento. Quando o Valdo fala a respeito de que o Espírito nos orienta, quando você peca, o Espírito nos alerta e tudo mais, mas você pode ficar adormecido, você pode dar as costas, entendeu? E você tem a liberdade. E esse dar as costas hoje para uma coisa pequena, amanhã para mais uma coisa pequena, te afastando dessa busca, desse desejo de santidade, né? Que é a busca do fruto que é o amor. E aí, então a primeira consideração é essa, né? Ele é espontâneo, como o Valdo bem falou, não tem como a gente produzir em nós mesmos isso, entretanto, eu acredito que a gente tem que buscar, a gente tem que guardar, a gente tem que vigiar para que eles aconteçam em nossas vidas, né? Ele não é, assim, alguma coisa fácil, não é fácil. E a segunda questão que eu quero colocar, que quando o Valdo falou da paz, da busca da paz, algo que tem me chamado bem a atenção, né? Agora que eu estou num ambiente diferente e tudo mais, né, tendo uma outra experiência, né, eu tenho notado e tenho convivido com pessoas que, inclusive evangélicas, né, e que entra num assunto muito delicado, que é depressão. Depressão, né, é um excesso de ansiedade, ela é fruto da ansiedade, né, uma ansiedade não resolvida, uma ansiedade não tratada, ela entra em depressão. Depressão todos nós temos,
né? Eu tenho depressão, passo por depressões temporárias. Jesus passou por depressão. Antes mesmo do Calvário, Jesus estava em... A Bíblia não fala em depressão, mas algumas traduções falam em agonia. Né? A agonia é uma depressão, é um estado depressivo. Né? Tristeza é um estado depressivo. Né? Tudo aquilo que é contrário à alegria é um processo de depressão. Né? Só que a depressão, ela pode se perpetuar, permanecer, aprofundar, e aí ela vira patológica. Né? E eu creio, né, e eu acho que a pessoa tem que buscar ajuda no medicamento, no médico, num psiquiatra, num terapeuta, num psicólogo. É muito importante isso, ajuda, e na palavra de Deus. A palavra de Deus, a meu ver, ela resolve tudo. Entretanto, em alguns graus, né, você precisa de contornos como o uso de medicamento. Né? E essa palavra, ela é um estímulo a nós para que a gente não venha a entrar num processo depressivo que necessite extrapolar a ação do espírito. Quando que você necessita extrapolar, acredito eu, né, a extrapolar a ação do espírito? Quando você busca ajuda para um psicólogo, para um psiquiatra, para um medicamento e tudo mais, né? Porque você já não consegue mais ouvir a voz do espírito, né? Mas o cuidado para que a gente não passe por para esse aprofundamento do estágio, né? Eu vejo isso. Eu estou trabalhando hoje diretamente com 8 pessoas, né? E acho que à exceção de uma pessoa, todos tomam antidepressivo. E a maioria me disse que é evangélico. Tem católico carismático também, né? Então é o nosso povo. São pessoas que conhecem a palavra. São pessoas que com certeza viram esse texto que o Valdo falou hoje. Né? E por que está acontecendo isso? Né? O que é que onde é que nós falhamos e permitimos que esse grau de depressão aprofundasse tanto? Eu creio que é como eu disse no início, né, a gente tem que buscar. Tudo isso o Espírito produz em nós, mas a busca tem que ser incessante, né, e essa busca não é fácil, não é fácil. Então, é mais fácil você cair, é você cair e aumentar a sua depressão e chegar num estado depressivo que precisa de ajuda externa. Né? Um irmão que ore, uma irmã que ore, o pastor e tudo mais, né? Mas já é uma busca externa, né? Quando você busca um auxílio do pastor, um auxílio do irmão, já é uma busca externa, né? Isso significa, a meu ver, de novo, posso estar errado, estou aberto a fala de vocês aí, né? A experiência de vocês. Mas, em determinados momentos, eu já passei por isso também, em determinados momentos, a gente busca a oração do pastor, a oração do irmão, né? Em outros lugares, eles falam até oração forte, né? Oração brava, alguma coisa assim. Mas por que a gente busca isso daí? Porque a gente se sente mais fraco naquele momento, mais fraco, e eu preciso de ajuda, né? Quando eu busco a ajuda do pastor, quando eu busco a ajuda do Valdo, eu busco a ajuda da Maria Antônia e tudo mais, de outros irmãos, é porque eu estou dizendo de outra forma, socorro. Socorro. Parece que não está aquela busca para que o Espírito produza paz no meu coração, a busca sozinha não está sendo suficiente. Era isso que eu queria falar, falei demais, né? Marilena, não estou
O Valdo é o professor. Valdo, algum... Sobre a primeira observação, eu concordo plenamente com o Pedro, né? Eu acho que foi muito, muito preciso, eu concordo plenamente. E com relação a essa questão da depressão, né? Na verdade, a depressão é uma enfermidade, né? E eu acho que, assim, a primeira coisa, a gente não pode achar que enfermidade está relacionada a pecado, né? Quer dizer, então nós não estamos buscando a Deus, então por isso que vem isso. Não, não é isso. Agora, ela é uma situação possível, né? E aí também varia muito como a maior parte as enfermidades também tem isso, né? Varia muito de organismo para organismo, pessoa para pessoa, né? Então, tem pessoas que conseguem passar por uma situação estressante de uma forma mais blindada, outras acabam sendo mais sensíveis, né? E então a gente tem que tratar isso como enfermidade, de fato. Eu acho que não podemos falar, não, a pessoa que está em depressão, ela está em pecado, portanto, não tem que ir em médico, tem que resolver sua vida com Deus. Eu acho que não, acho que essa busca externa, ela é necessária, ela é importante, né? Mas como o Pedro colocou, concordo com ele, né? Tem que buscar em Deus, né? E também buscar, Deus também disponibiliza para nós esses recursos externos. Então, na verdade, a gente não está fazendo coisas contraditórias quando você está buscando se firmar na palavra e, ao mesmo tempo, também buscar ajuda com um psiquiatra, né? Tomar medicamento, etc. Né? Agora, essa é uma questão que vem se tornando cada vez mais grave, porque o nosso dia a dia, o nosso mundo que a gente está vivendo hoje, ele pressiona demais isso, né? E mas nós somos seres humanos, somos suscetíveis a esse tipo de situação. O que eu penso aqui é que, até uma pergunta que eu faria, que eu não tenho a resposta, eu acho que sim, a resposta seria sim, mas eu não tenho certeza. Assim como a gente falou que é possível você ter alegria no momento de tristeza, como a gente falou lá no contentamento, né? Na lição de contentamento, né? É possível ter paz numa depressão, num estágio de depressão, né? Quer dizer, essa paz é fruto do espírito, né? Agora, como que isso se processa? Não sei, mas eu acho que é uma das experiências das pessoas, mas eu acredito que a gente tem muitos exemplos de pessoas cristãs, e mesmo personagens da Bíblia, Elias, né? E passou por um momento de depressão e superou, né? Um processo que com certeza foi ajudado por Deus, né? Quer dizer, sentiu a presença de Deus durante aquele período em que teve possível. Então, a minha impressão é que a resposta seria sim, sente, né? A pessoa sente essa paz. Mas, lógico, ela está com o seu organismo afetado por aquilo e precisa de um tratamento específico. Não que Deus não possa curar, ele pode e cura, né? Em muitos casos. Mas também, assim como o dom, né, que Deus dá a cada um conforme da paz, eu acho que também a questão da cura também é de acordo com a vontade de Deus, né? Paulo pediu para ser curado e não foi, né? E Deus falou para ele, né? Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então, acho que a gente tem que ter essa dimensão, né? Não sei se conseguir abordar tudo, porque as questões são profundaria aí para fazer essa discussão por vários domingos aí, né? Mas acho que basicamente isso que eu acho que eu vou pegando a fala do Pedro, do Valdo, voltando no fruto. O fruto, ele dá em uma árvore, né? A árvore, ela não, entre aspas, ela não se esforça para dar o fruto. E aí, pegando o que o Pedro falou do esforço, qual que é o que a árvore precisa? Ela precisa ter algumas condições para ela conseguir produzir o fruto. Ela precisa de água, ela precisa de alimento, ela precisa dos nutrientes necessários. E eu acho que esse esforço, ligando com o que o Pedro falou, que também não é uma coisa que a gente fica parado também, então eu vou esperar o espírito produzir esse fruto aqui, vou esperar. Isso não, mesmo. Eu vou procurar os nutrientes, o alimento, e a gente sabe que é a palavra de Deus, sabe que é essa nossa vida com Deus, essa obediência à palavra de Deus, que são os nutrientes necessários, que seria o nosso esforço em buscar e não ficar parado, acomodado,
Mas esse esforço por buscar a Deus, uma vida de intimidade com Deus, oração, leitura da palavra, e aí entra também a questão que ele comentou no final, de caminhar junto com outros irmãos, pedir ajuda, e seria esse alimento, essa água, que é o nosso esforço, e aí Deus vai trabalhando em nós e vamos produzir o fruto. A gente não esforça para produzir o fruto, mas a gente esforça para ter as condições adequadas para que o fruto esteja em nós, né? O fruto aconteça. Eu entendo nessa questão. Acho que é muito bem colocada essa questão também, que a gente não pode ter essa acomodação de falar assim, então é fruto do Espírito. Que vai acontecer. Vai acontecer. Não, eu tenho esforço para manter as condições adequadas para que o fruto seja produzido. Tem que ter o alimento, tem que ter água, tem que ter as condições básicas. Eu penso nesse sentido. Talvez ilustrando aí, voltando no fruto que a gente falou, é a árvore em condições saudáveis. Esse seria o esforço, né? Permanecer saudável para que o fruto aconteça. Não sei, lembrando aqui do fruto, da árvore, fazendo essa ligação nesse sentido. A segunda questão que o Pedro comentou também de situações de depressão, e aí entra a questão dessa ajuda, né? Algumas, voltando no exemplo da árvore, às vezes a gente não vai ver as pragas que estão crescendo em volta da árvore. Vou usar o exemplo lá da parábola do semeador. Às vezes a semente está crescendo, mas tem outras coisas crescendo em volta. E aí entra a questão também, às vezes a gente não tem essa percepção total, e aí nós precisamos, talvez, de algum profissional, talvez de ajuda de algum irmão, de alguém orando, de alguém ajudando, falar, isso aqui, se você continuar com esse sentimento no seu coração, com essa vida desse jeito, com essas atitudes no seu trabalho, na sua família, eles vão tomar conta do seu coração e vão levar você a um estado pior. Então, eu estou chamando aqui de pragas, essas coisas que vão crescendo, que vão enchendo o nosso coração, às vezes nós não conseguimos visualizar de uma maneira completa, e por isso nós precisamos de pessoas, de irmãos, de pessoas caminhando, e também, como foi citado, da ajuda de profissionais, psicólogos, psiquiatras, pessoas que cuidam, que entendem melhor do que nós dessas áreas da nossa própria vida. Não sei se eu consegui falar também o que eu pensei aqui, mas nesse sentido. É isso mesmo. Isso. Acho que deu para mais algum comentário, fala, pergunta. Tá à disposição ainda aqui. O Valdo está aqui para responder. Eu estou aqui só para comentar. O professor do dia que é o responsável por responder, né, Valdo? O Valdo, tô brincando. É um compartilhar aqui nosso. Mas muito bem colocado. Passou das 11 horas, já é a professora da próxima aula. Então, agora as perguntas tem que ir para a Marilena. Então. Mas é bom a gente conversar, falar. Então, eu digo que está na hora de encerrar. Ela já passou. Vamos orar agradecendo a Deus. Foi muito bom essa colocação no final para a gente pensar, refletir. Muito boa aula, Valdo. Que Deus nos dê força, graça, sabedoria, nos encha, né, de alegria, de paz e de amor para nós continuarmos caminhando. Vamos orar então, agradecendo a Deus. Obrigado a todos pela participação nesse momento. Senhor, nós te bendizemos, porque a tua graça, o teu amor, a tua paz têm alcançado os nossos corações. Queremos pedir, ó Pai, que ao ouvirmos a tua palavra nessa manhã, o Senhor a complete em nossos corações com teu Espírito, nos dando sabedoria e força para colocarmos em prática. Que possamos, Deus, a cada instante, a cada momento, crescermos no conhecimento da tua palavra, como nós fizemos essa manhã, ao lermos, conversarmos, falarmos a respeito dos textos, mas que também, ó Pai, ao conhecermos, sejamos cada dia praticantes dessa palavra que nos inspira, nos traz força, nos traz direção para a nossa caminhada. Eu oro, Deus, por cada pessoa presente e peço que a tua bênção permaneça sobre nós, sobre o nosso domingo, sobre o nosso culto logo mais à noite. Que em tudo o teu Espírito nos conduza e a tua vontade seja feita em nós. Nós agradecemos por tudo e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos só abrir a câmera aí para a gente ir para a foto.